Boa tarde a todos. Dr. Evandro pediu, ele teve um compromisso no Samaritano, um compromisso aí institucional, e pediu que eu o representasse aqui nessa sessão de hoje. Isso, que bom, que bom. Então, estava esperando aí uns 5 minutinhos para o pessoal chegar, mas o Dr. Dirso deu a ordem de início da sessão, então estou aqui obedecendo e começando a nossa sessão para não atrasar. Então, como já havia sido programado, hoje a gente não vai ter a nossa sessão de eletro. A doutora Juliana vai apresentar para a gente o protocolo institucional de sepse, que mudou recentemente. A gente está precisando aqui de alguns ajustes e de algum reforço com a nossa equipe para a gente poder ter a implementação adequada dele. E logo em seguida a gente vai fazer a sessão sobre os highlights do Congresso Europeu de Cardiologia, onde nós teremos como apresentadores o Dr. Roberto Sporcati, Dr. Marcelo Montera e Dr. Luiz Eduardo Camanho, e como debatedores, Dr. Ricardo Murilli e Fernando Rangel. Lembrando também que na sexta-feira tem a nossa sessão clínica da Sexta Consciência, que vai ser o atendimento da insuficiência cardíaca aguda na sala de emergência. Novidades também do Congresso Europeu versus a experiência do Hospital Procardíaco. Na coordenação e apresentação da sessão será o Dr. Marcelo Montera, como debatedores eu, Dr. Cláudio Domênico, Dr. Evandro Tinoco e Dr. Eduardo Najib. Acho que podemos começar. Ju, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui. A gente optou em colocar hoje o protocolo institucional de sepse, porque hoje, 13 de setembro, é o Dia Mundial da Sepse, né? A cada minuto morre alguém, a cada segundo morre alguém de sepse, então a gente tem essa importância da gente falar da sepse e do nosso protocolo institucional. A gente tinha um outro protocolo que a gente seguia e o protocolo mudou mais ou menos a partir de julho, agosto. A gente está com um novo protocolo, tá? Que é da rede A1000. E aí a gente está treinando todo o hospital, né, para a gente se adequar ao novo protocolo. A gente tem como objetivo sempre no treinamento conhecer os objetivos do protocolo de sepse, lembrando da diferença entre infecção sepse e choque séptico, né, que a gente teve uma mudança no Sepsis 3 do ano passado em relação ao conceito, né, que mudou para infecção. Sepsis já seria o paciente com infecção e algum tipo de disfunção orgânica. Tá? Então, eles tiraram o termo sepse grave, não existe mais. Então, quando a gente fala sepse, já é o paciente que tem alguma disfunção orgânica, e choque séptico seria o paciente que tem a necessidade de aminas e lactato alterado. Isso também mudou, não é ou, é e lactato alterado. Conhecer os critérios diagnósticos de sepse, a gente ainda vai utilizar, o CIS-3 chegou a questionar o uso o Sepsis 3 chegou a questionar o uso do CIS, né, como diagnóstico, como rastreio para sepse, mas isso não foi, dentro do protocolo do ILAS e do nosso protocolo, isso não foi aceito e manteve-se no rastreio o CIS como rastreio dos diagnósticos de sepse. E compreender os pacotes de medidas que fazem parte do nosso protocolo, né? A gente já falou da alteração da nomenclatura, a gente tem a importância de alocar os pacientes com disfunção na terapia de unidade intensiva e a melhor utilização dos nossos recursos. E essa é a ficha nova do nosso protocolo de sepse, para quem não conhece. Aqui a etiqueta vai colar a etiqueta do paciente, e aí essa ficha tem que ser aberta para todo o paciente que apresente pelo menos 2 ou mais critérios de CIRS. Então, se eu tenho um paciente com 2 ou mais critérios de CIRS, eu tenho que abrir essa ficha. Quando eu abro a ficha dessa triagem inicial, ela pode ser feita ou pelo enfermeiro ou pelo médico, a abertura dela, e aí eu devo colocar aqui a data e a hora que eu abri a ficha. No caso, se ela foi feita por enfermeiro, ele vai comunicar ao médico, e aí a avaliação médica eu tenho que colocar aqui a data e hora da minha avaliação médica. No caso, se for feita pelo médico, a data e hora da triagem vai ser a mesma, então eu tenho que ter isso preenchido exatamente igual. Se isso não estiver preenchido, eu não sei
se foi pelo médico ou pelo enfermeiro. E aí, presença de infecção, quando o médico avaliar a presença de infecção suspeita ou confirmada? Não, ele está excluído do protocolo. Sim, eu vou dar continuidade ao meu protocolo e saber qual é o foco que eu tenho confirmado ou suspeito. E aí eu tenho que avaliar se esse paciente tem algum fator de risco. Se ele tiver qualquer um desses fatores de risco, idade acima de 65 anos, né, 99% do nosso público, insuficiência cardíaca, DPOC e ou presença de um dos critérios do Quick SOFA, como frequência acima de 20, respiratória acima de 22, PA sistólica abaixo de 100 ou alteração aguda do nível de consciência, esse paciente vai continuar no meu protocolo, sim, e aí eu tenho que solicitar o kit sepse. O kit sepse ele é solicitado através de TASI, em protocolos gerenciados. Eu devo solicitar sempre através do kit sepse, porque é disparado um sinal para o laboratório que ele tem um tempo, um alerta vermelho de tempo que ele tem que colher as hemoculturas. E se eu não fizer isso, esse tempo não vai ser correto, então eu tenho que solicitar através do kit sepse, tá? E aí eu coloco aqui a data e hora da solicitação, preenchendo a ficha corretamente. Administrar o antibiótico, a meta é em até 1 hora da triagem, tá? Lembra isso, não é da avaliação médica, a meta é 1 hora da triagem. E aí eu coloco aqui a data e hora da administração do antibiótico. Provavelmente quem vai preencher isso aqui é a enfermagem, né? Mas é importante ficar em cima. Prescrever o antibiótico como agora, né? E aqui essa parte aqui não entra tá na ficha, porque é uma ficha institucional, mas não faz parte do nosso protocolo, o ceftriaxone, como o empírico, não. E aí, após a solicitação dos exames, eu tenho que continuar preenchendo minha ficha. Tem disfunção orgânica? Lembrando que tem os exames aqui que eu dependo do laboratório. Plaqueta abaixo de 150 mil, bilirrubina acima de 1,2. Eu dependo de checar o laboratório e marcar aqui ou não depois, tá? Se tiver alteração da pressão sistólica, saturação, ausência de diurese, tá? Então, isso é muito importante. A ausência até da diurese é um dos que a gente tem maior falha, por isso a importância, tá, de checar isso. Tem disfunção orgânica? Sim. Então, eu digo que o meu paciente tem sepse ou choque séptico, se ele estiver dependente de aminas com lactato aumentado. E aí, qualquer disfunção orgânica, isso faz parte do nosso protocolo. Eu tenho que realizar a expansão volêmica com 30 ml por quilo de cristalóide. É só a bilirrubina que está alterada. Qualquer disfunção orgânica, tá? Isso faz parte do nosso protocolo. Se tiver algum motivo, alguma contraindicação, a gente sabe que o nosso doente aqui tem insuficiência cardíaca, já está com edema, insuficiência renal, não tem o menor problema, mas eu preciso ter essa justificativa. E a dose é 30 ml por quilo. Se o doente pesar 80 quilos e eu fiz 1,5 litro, está errado. Está fora do meu protocolo. Eu posso fazer porque o doente tem CC? Pode, mas eu preciso que seja justificado na ficha. Então, abre aqui um sinalzinho e justifique. Olha, doente com insuficiência cardíaca, risco de edema agudo, eco, não permitia, muito volume, não tem o menor problema, mas eu preciso dessa justificativa. Aqui, no caso, internação UTI vai ser do doente que estiver na emergência ou estiver numa unidade semi-intensiva e tiver disfunção, ele obrigatoriamente tem que ser alocado em terapia intensiva. Caso ele não tenha disfunção orgânica, ele vai avaliar se ele precisa ser hospitalizado ou não, e aí ele sairia do protocolo. Tá? No final, eu não sei se vai aparecer aqui. Não. Aqui embaixo, só para lembrar sempre, tem a assinatura do enfermeiro e a assinatura do médico. Não esquecer de carimbar e assinar. Às vezes, essa ficha vai começar a ser preenchida por uma pessoa e terminar por outra. Então, quem passou o plantão tem que sinalizar isso para a pessoa, tá? Porque senão a ficha vai ficar incompleta. E aí, isso é institucional, a gente não pode completar a ficha. A gente vai entregar a ficha para o responsável para completar a ficha. E eu posso garantir que, porque a gente tenta fazer isso retrospectivamente é muito pior. Muito pior. E aí, no pacote, os pacotes de medidas que a gente está avaliando, o pacote de 3 horas é a coleta de lactato, coleta de hemoculturas antes do início de antibiótico terapia. A gente tem que fazer um antibiótico em até 1 hora. Então, o laboratório tem que ser sinalizado através do kit sepse da urgência para a gente
poder coletar a hemocultura antes do início. Eu não posso atrasar o meu antibiótico, não é justificativa para eu atrasar meu antibiótico se a hemocultura não for coletada. Isso vai ser um erro no meu outro indicador, mas eu não posso errar em relação a antibiótico em até 1 hora. Tá? Isso não pode ser justificativa para atraso no antibiótico. Ressuscitação volêmica inicial tem que ser 30 ml por quilo. Se não for 30 ml por quilo, justificar o motivo, mas deixar isso anotado. Ideal na ficha e no prontuário. Esses são os indicadores que a gente avalia. E no pacote de 6 horas, a necessidade do uso de vasopressores, reavaliação do estado volêmico perfusional e a nova medida de lactato, tá? Para todos os pacientes. Os exames aqui solicitados são esses, né, do kit sepse. Lembrar que aqui não entra secreção traqueal, aqui entra hemocultura e urinocultura. Então, se o doente tem suspeita, tá, em prótese ventilatória, eu devo acrescentar a secreção traqueal. E, às vezes, o doente escolheu o exame 8 horas da manhã, isso é 10 horas da manhã. Ah, eu não vou pedir o kit sepse porque ele já fez. Não, você pede o kit sepse para ser sinalizado para o laboratório das hemoculturas e você vai aparecer em amarelo, você cancela os exames que foram solicitados pela rotina. Os pontos traçadores que a gente avalia é antibiótico na primeira hora, hemocultura antes do início do antibiótico, coleta de lactato, reposição volêmica adequada, conformidade total do protocolo. Depois, a gente vai avaliar como desfecho o tempo de permanência na UTI, tempo de permanência hospitalar e mortalidade. São indicadores traçadores de processo e aqui os nossos traçadores de resultado. Obrigada, tá? Só para a importância, quem tiver qualquer dúvida depois. Obrigada, Juliana. Acho que é fundamental essa iniciativa do doutor Evandro, de trazer a Juliana hoje aqui para falar com a gente sobre esse nosso novo protocolo, que a gente, toda troca tem sua curva de aprendizado, tem um momento que fica um pouco mais fragilizado, e a gente está observando isso, né, Ju, que na implementação a gente está começando a perder pontos que já eram muito fortes na nossa instituição. Então, a gente tinha conformidade da segunda coleta do lactato, quando o primeiro alterado, em 100%. O antibiótico era começado antes de 1 hora. E com essa mudança, a gente começou a perceber algumas fragilidades no nosso atendimento. Isso eu posso falar principalmente pelo trabalho deles com a gente perto na emergência, e que isso realmente, a gente está observando que a gente não pode trazer uma mudança de uma ficha e isso repercutir numa queda na qualidade do nosso atendimento. Então, é para a gente tentar realmente entender esse protocolo, tentar realmente se familiarizar o mais rápido possível, sempre que tiver dúvidas, tanto na sepse que estiver chegando, né, de origem comunitária, ou na sepse hospitalar, entrar em contato com a equipe da infectologia, da CCIH, para a gente poder tá junto, tirando as dúvidas e não deixar que a nossa qualidade assistencial fique comprometida de forma nenhuma. Queria fazer uma pergunta. Quando você aciona o início do protocolo, onde o laboratório é automaticamente avisado, a farmácia também o é, porque para você cumprir o antibiótico que eu chamava de hora zero, e que agora é até menos de 1 hora, não é 1 hora, é até 1 hora. Se ele não estiver disponível no setor, a farmácia tem que ter agilidade para fornecer o medicamento, e às vezes nem sempre isso acontece. A gente tinha essa dificuldade no início do protocolo, então a gente já tem alguns antibióticos chaves, né, que são os antibióticos no setor. Tá? No setor. Então, isso não é um motivo para atraso. Né? A gente vê que o maior motivo de atraso é aprasamento. Então, assim. Na verdade, no início do nosso outro protocolo. Aí depois a gente ajustou isso e agora a gente já passou a ter os antibióticos no local. Obrigada, Juliana. Eu acho que agora a gente entra efetivamente na nossa sessão com a programação do highlight do Congresso Europeu 2017. E antes disso, acho que pode passar, Antônio. Antes disso, eu queria fazer uma breve homenagem aqui. Infelizmente, eu não consegui a foto unicamente dos presentes. Enfim, trouxe uma aqui adaptada com outras pessoas também, mas pessoas também importantes e queridas. E nós tivemos nesse Congresso Europeu
a nomeação, a titulação de fellow pela Sociedade Europeia de Cardiologia. E nós temos aqui os presentes aqui na sala. Eu queria prestar essa homenagem a eles, Dr. Fernando Rangel, Dr. Roberto Sforfati, Luiz Eduardo Tamanho e Dr. Ricardo Murilli, aqui por conta dessa merecida e honrada titulação. Dr. Roberto. Boa tarde a todos. Evandro e Ana, acho que a gente precisa voltar à apresentação da sepse, né, para que a gente possa discutir um pouco mais. Então, a gente acabou fazendo um compacto da sepse, vai ser um compacto do europeu também, mas acho que a sepse a gente tem que trazer a discussão dos pontos que você identificou um pouquinho mais, né? Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. O Congresso Europeu de Cardiologia hoje é talvez o principal congresso e não é essa apresentação, Ana. Você mandou essa? Do Joselito? Não, é do Guideline. Desculpa, gente, desculpa. É a gente mais velho. Aquele foi o highlight do congresso. Entendeu? Eu vou procurar apresentar. Tem um documento formal que é um documento de estudo, não é só de consulta, que são as diretrizes. Todo ano são liberadas 4 novas diretrizes e foi atualizada de infarto com supra de 2012. Se houver o tempo, puxei algumas coisas fora da diretriz, né, e esse documento ele é de livre acesso, e algumas coisas vou ser assim mais pontual. Logo no início desse documento, eles mostram as principais mudanças. As principais mudanças de 2012 para 2017, lembrando as cores verde, classe 1, não é amarelo, classe 2A, um amarelo mais escuro, uma abóbora classe 2B e o vermelho de contraindicação. Então, algumas coisas mais pontuais, o aspecto do acesso radial hoje, né, como classe 1, e há muito tempo, não tanto aqui, mas em outras instituições, nós víamos muito debate sobre as plataformas, os stents não farmacológicos versus farmacológicos no infarto com supra. Hoje não é colocado como superior o stent farmacológico sobre o stent simples classe 1. Revascularização completa, que era contraindicado, vamos lembrar do conceito de artéria relacionada ao infarto, que era o objeto da abordagem no infarto agudo. Esses estudos aqui fazem um conjunto de informações sugerindo a abordagem durante a internação, eventualmente toda ela no evento índice da oclusão do infarto, mas se não no evento índice, ainda na mesma internação, ou seja, numa única intervenção, ou então estagiado durante a própria internação. E a aspiração de trombo, que já foi, não é assim, um grande impacto, uma grande motivação de 2A para contraindicação. Eventualmente isso poderá ser diferente, mas houve assim um número elevado de acidente vascular cerebral, recomendando que a tromboaspiração não seja de rotina. Bivalirudina nós não temos no nosso mercado, mas ela caiu, não é, de grau de recomendação de classe, de 1 para 2A, talvez ela seja lançada. Enoxaparina, no nosso cenário de angioplastia primária, talvez ela seja até secundária, porque normalmente esses pacientes fazem a intervenção e já saem com a dupla terapia antiplaquetária e não com uma anticoagulação. Mas, quando associado à trombólise, há hoje uma preferência, da enoxaparina ao invés da heparina não fracionada após trombólise. Quanto tempo fazemos, enquanto o paciente não estiver sido estratificado e eventualmente submetido à revascularização, ou então até o 8º dia de internação. Se você faz a trombólise, o indivíduo faz a angioplastia no 2º, 3º, 4º dia, a anticoagulação já seria interrompida. Se não é esse exatamente a cronologia, pelo menos 8 dias de enoxaparina para os pacientes com infarto e trombólise. Cada vez mais aqui, por vezes nós nos surpreendemos aqui, mas já vamos dar alta para esse infarto? No 2º, no 3º dia? É exatamente esse conceito de entender, através de uma revascularização mais completa e mais dinâmica, que no 2º, no 3º dia você terá já entendido que não há isquemia residual, que não tem disfunção ventricular e que, portanto, há segurança para a liberação. Histórica é a utilização de oxigênio na síndrome coronariana aguda.
ela é das primeiras terapias instituídas. Eu me lembro, meus professores mencionando que quando se atendia um infarto na Avenida Rio Branco, se montava uma tenda de oxigênio na Avenida Rio Branco, né? Isso tem sido questionado, inclusive sendo levantados malefícios, e já existiu um estudo australiano, o AVOID, sugerindo um prejuízo, não é? E essa recomendação aqui, que diz, olha só, não é? Em 2012, quando havia uma saturação abaixo de 95 oxigênio, né? De 2017, abaixo de 90% de saturação. Isso tem a ver, entre outros, com a publicação, foi apresentado no evento, o Detox 2, AMI, 6.000 pacientes com suspeita de infarto, não é, com uma saturação acima de 90%, foram randomizados para a utilização de máscara de oxigênio por 6 a 12 horas, não é, com 6 litros por minuto versus ar ambiente. Vocês observem que a evolução ao longo de um ano de mortalidade não houve nenhuma modificação. Aqui os diversos desfechos, não é, secundários, também nenhuma diferença em relação à utilização de oxigênio. Então, na nova diretriz se coloca dessa maneira: abaixo de 90% de saturação ou numa gasometria acima de 60 milímetros. E o uso rotineiro, então, fica como classe 3, está contraindicado, né? Há um capítulo interessante que eu não vou detalhar, que são as apresentações de infarto com coronária normal, a minhoca ou minoca, quer dizer, né, infarto com coronárias normais, é quando a gente abre o capítulo, né, de trombofilias, de doenças associadas. Isso é bastante importante, mas nós não vamos nos deter nesse ponto, né? Há uma definição do FMC, First Medical Contact, que ficava muito atrelada ao médico estar vendo, não é? Hoje, o conceito é quem é o primeiro profissional da área de saúde que está avaliando o paciente e tomando as medidas. Esse tempo zero, ele passa a contar a partir desse primeiro contato e alguma coisa que seja feita. Quer dizer, esse profissional interpretou um eletrocardiograma, fez uma desfibrilação, ou seja, alguma atuação médica já seria o primeiro contato médico, né? E a diretriz revisa alguns conceitos, né? Portanto, dessa definição, definir esse tempo zero para a reperfusão, a seleção da angioplastia em detrimento da fibrinólise, quando esse retardo está abaixo de 120 minutos, né, para a corda guia. Não o conceito do porta-balão, ele não existe mais, mas sim, não é, o primeiro contato médico com cruzar a artéria, que é um momento que você já tem alguma reperfusão. E o detalhe da trombólise, considerando, né, a utilização de mutantes do TPA como o TNK, em que você faz uma administração por bolos, não tem mais meia hora de conversa, não. São só 10 minutos entre o diagnóstico e a administração do bolos. Ou seja, né, os estudos mostraram que isso é possível e vem agora uma diretriz para que aperte um pouquinho mais nossos ambientes de trombólise, né? Por quanto tempo eu posso considerar como adequada a reperfusão? Angioplastia primária ou trombólise. Então, eles dividem em classe 1, não é, para abrir a artéria, e acho que isso mexe com a prática, não é, que a gente observa. Classe 1 nas 12 primeiras horas, classe 2A em 12 a 48 horas, classe 3 acima de 48 horas. Então, veja que o conceito de Oates, não é, do estudo de artérias ocluídas, de não se abrir a artéria, não é, no OUT depois de 3 dias, aqui depois de 2 dias, para os pacientes que têm a artéria ocluída, é uma descendente anterior ocluída, sem disfunção ventricular, sem isquemia recorrente. Esse paciente, a princípio, ele não tem uma evidência científica para abrir essa artéria. Essa não tem sido a prática. Quando foi apresentado o OUT, foi muito questionado que não era a prática, mas vem aqui como uma contraindicação a essa intervenção. Vale a pena entender, não é, reperfusão
0, 12, 12 a 24, 48 horas, no sentido assim de você estar atendendo um paciente com 16 horas de evolução que está com dor e tem supra. Até a trombólise. Ah, a trombólise não é boa. É óbvio que a capacidade de cruzar um trombo, não é, com 16 horas, uma corda guia, é muito maior do que a trombólise, mas não significa que você não deva fazer. Então, respeitar as características de apresentação clínica de dor, compatível com isquemia, refratária ao nitrato, com eletrocardiograma, reperfusão. Aqui é uma questão de logística, de onde efetivamente está documentado que você salva miocárdio. Não é 12 horas, não é provavelmente em 48 horas. O aspecto de apresentação clínica, algumas diretrizes já colocam assim, bloqueio de ramo presumivelmente agudo. Algumas traziam bloqueio de ramo esquerdo presumivelmente agudo. As dificuldades de interpretação, mas nessa diretriz são colocados tanto o bloqueio de ramo direito como o bloqueio de ramo esquerdo. Pacientes com bloqueio de ramo esquerdo têm também uma evolução pior ainda se for bloqueio de ramo esquerdo, mas, na dúvida, compatível na apresentação clínica. Dúvida de interpretação, se as alterações isquêmicas, se as alterações de repolarização são não só do bloqueio, da isquemia, você está autorizado ao procedimento de reperfusão. Não é? O tempo de coronariografia após a fibrinólise. Já vivenciamos aqui uma época em que a gente não fazia coronariografia pós-streptokinase porque era um caos hemorrágico. Então eu esperava 1, 2 ou 3 dias. Hoje a estratégia, vamos ver um pouquinho mais à frente, mas é você iniciar a trombólise, não é? Não é? Programar essa coronariografia, a diretriz europeia anterior falava 3 a 24, aqui aperta um pouquinho mais, de 2 horas, mostrando que a utilização de acesso radial minimiza as complicações hemorrágicas, mesmo que você tenha utilizado um trombolítico. E aqui, então, se há ou não critérios de reperfusão, se tem mais ou menos instabilidade, você vai jogar, não é? Com 2, 3 horas, 4 horas, porque o paciente continua instável, ou então você não, eu posso adiar mais 6, 12, 24 horas pela minha logística interna, né? E, obviamente, bastante coisa sobre anticoagulação, antiplaquetários, eu não vou entrar nesse detalhe. Nesse fluxograma, então, a hora zero do diagnóstico e o tempo para a intervenção. Né? Se mais do que 120 minutos, a fibrinólise, o bolos em 10 minutos e isso daqui é o mesmo, a figura está diferente, mas é o mesmo conceito de você não esperar o resultado da trombólise, se teve reperfusão ou não, para providenciar a transferência. A transferência ela é segura e ela deve entender que ela possa ser fundamental para na instituição que o paciente chega. Após trombólise, um centro de referência de intervenção, ele já está pronto, não é? ele já está ao lado da sala de hemodinâmica. Então, não é 60 a 90 minutos, não é, para a transferência e os critérios de reperfusão. Lembrar, não é? A clínica, embora a gente faça opiáceo para alívio de sintomas, não é? Redução de segmento ST, arritmias de reperfusão, isso daqui poderá, então, não é, nos dizer sobre a ausência de reperfusão e a angioplastia de resgate. Ou, então, os critérios de reperfusão, e aí, então, entra na janela de 12, 24 horas. Aqui, mais uma vez, não é, o porta-corda e não porta-balão. Ok? Nós vimos trabalhando há muitos anos, desde o advento de estatinas cada vez mais potentes, com o entendimento de quanto menor o colesterol, LDL, menos eventos. Isso deu uma estacionada de conceito, né, ficou um LDL 70% ou 50% de redução do LDL da apresentação, mas com o advento dos inibidores monoclonais, né, dos anticorpos monoclonais do PCSK9, isso assumiu uma outra dimensão. Não é? A dimensão de você trazer, não é? Seja para pacientes com mudanças genéticas, seja intolerantes às estatinas, a possibilidade de utilizar essa classe de drogas e em 4 semanas, ou seja, 1 mês, 2 injeções, você trazer níveis de LDL de 120, 140, 150 para 70 ou até abaixo disso. Então,
O Fourier já trazia isso para pacientes não agudos, mas veja, estamos falando da diretriz de infarto e está aqui como classe 2A, não é uma terapia adicional para a redução do LDL abaixo de 1,8, 70, não é, apesar das maiores doses de estatina. Quando ele coloca o Fourier, ele está falando em PCSK9. Né? Então, a gente começa a pensar de novo no conceito de quanto menor, melhor, e talvez, não é, a perspectiva do PCSK9 entrar junto com a atorvastatina na admissão do paciente. Para a gente pensar um pouco, mas nesse momento eu trago uma das apresentações, né, que foi exatamente, eu achei muito interessante, a avaliação da resposta desses pacientes de acordo com os níveis de LDL colesterol. E veja, eram pacientes, não é, a maior parte estável, com infarto prévio, AVC ou doença arterial periférica, não é, com doses de atorvastatina e ainda com LDL acima de 70 miligramas. Não estamos colocando aqui pacientes com dislipidemia não controlada. 70 miligramas de miligramas por decilitro, é esse 1,8, não é? Evolucumab, 140 miligramas cada 2 semanas ou 420 miligramas uma vez por mês versus placebo. Esse é o gráfico do estudo como um todo, tá? Nós vimos na redução de 59% dos níveis de LDL logo no primeiro mês e que se mantém. Aqui os desfechos combinados e mesmo os mais importantes, a figura está um pouquinho distorcida, mas uma redução de 20%. E esse estudo, então, essa subanálise, é exatamente o que aconteceu com subgrupos, veja só, que atingiram até 20 miligramas de LDL colesterol, tá? Aqui a curva desses níveis, então, dos diversos subgrupos. E esse gráfico aqui, eu coloco aqui as diversas faixas de LDL colesterol. Então, acima de 100 como referência, porque lembra, era acima de 70, mas tinha pacientes com LDL ainda menor, não é? Então, acima de 70%. E vejo as reduções de 3, 6, não significativas, de óbito, infarto, AVC, angina e revascularização. Mas com esses níveis menores, abaixo de 50% de LDL, de 15%, de 25% de uma maneira significativa. Então, essa é a curva, eu plotei aqui o que significa ter 20 de LDL colesterol, o que significa ter 70, e a curva aqui bem expressiva de redução. Isso também se repete para óbito, infarto e AVC. E com bastante segurança. As diversas faixas de LDL colesterol, observem que não há diferença em eventos adversos, presença de diabetes, câncer, catarata, ou mesmo outros desfechos, inclusive a preocupação de déficit cognitivo. Tem uma análise que sugere até que níveis menores de LDL teria ainda menos déficit cognitivo. Então, a conclusão, não é, que é possível você ter, não é, níveis muito baixos, uma correlação, não é, de redução de eventos, não é, falando até de abaixo de 10 miligramas, sem eventos de segurança, não é, que preocupasse. Então, acho que, não é, vai ser um aprendizado interessante aí. Não vejo aqui uma custo-efetividade demonstrada para que a gente raciocine com isso, mas é um novo caminho, né? Então, mais uma vez, 2A, revascularização completa em choque cardiogênico, como opinião de especialista, é razoável que a gente pense nisso, né? Não vou me deter aqui, né, em algumas situações do Cangrelor que a gente não tem, não é, 2B para mudar de terapia antiplaquetária, o uso rotineiro, a prática rotineira de adiar o stent. Você fazer angioplastia num momento sem stent, deixa eu entender melhor se tem mais trombo, menos trombo, postergar para o stent depois, isso está com uma informação agora que seria contraindicado você adiar, né? Ana, talvez você tenha visto também, né, algumas apresentações questionando a diretriz europeia, né, das estratégias de avaliação de 0 ou 1 hora. Esse é um grupo interessante, né, com o pessoal da Suíça, da República Tcheca, da Alemanha, da Espanha, né, que revisitaram uma base de dados de pacientes analisando a troponina T, a troponina I, 0 e 1 hora. Né, a maioria desses pacientes então eram dor torácica
mas apenas 17% que tiveram diagnóstico final, e vou mostrar de uma maneira reduzida, que tanto o ensaio para troponina T, não é, com uma capacidade de fazer o diagnóstico ou excluir de 75%, não é, com um valor preditivo negativo, que interessa muito aqui, bem elevado, para a troponina I também, a mesma ordem de grandeza. Então, assim, eu acho que tem nossos questionamentos da população, tem que ter kit validado e tal, mas, de certa maneira, acho que fortaleceu um pouco 0,1, 0,3 horas. Né? Saindo um pouquinho de síndrome coronariana aguda, eu acho que aqui é um estudo assim, bem interessante, que foi um estudo com PAS, que é a rivaroxabana, não é, com ou sem aspirina em pacientes com doença coronariana estável. Eles definiram o que é doença coronariana, o que é doença arterial periférica, porque é um estudo para doença coronariana e doença periférica. Não é? Os critérios bem definidos, se a idade era menor, havia necessidade de mais fatores de risco para inclusão, não é? Uma lista de critérios de exclusão, muita preocupação, não é, de interação medicamentosa, pacientes estáveis, sem disfunção ventricular, e a comparação de rivaroxabana, não é, doses pequenas, 2,5, lembrar do Atlas 2, time 51, não é, que a Sociedade Europeia até, né, colocou na sua recomendação de fazer baixas doses de anticoagulante pós-síndrome coronariana aguda. A europeia aprovou, a americana não aprovou, no Brasil também não, então ficou um pouco questionado, não é, o aspecto da dose, não é, de nos grandes ensaios ser dose única, aqui ser 2 doses, mas então eles analisaram, não é, a rivaroxabana, não é, com aspirina e em doses menores, não é, 2 vezes ao dia, ou então 1 vez ao dia. Aqui era o protocolo, então veja só, aspirina, rivaroxabana na dose de 5, rivaroxabana mais aspirina, não é, uma terapia combinada, e um follow-up, não é, de 3 a 4 anos para mais de 2.000 pacientes. Não é? E o que a gente observa, não é, a curva da aspirina, da rivaroxabana e rivaroxabana mais aspirina. Não é? Rivaroxabana mais aspirina versus aspirina, 76%. Não é? E o braço aqui, não é, só da rivaroxabana isolada, ela depois de 1 ano, ela também, não é, tem alguma diferença. Então, assim, rivaroxabana mais aspirina, isso seria o famoso novo paradigma, quer dizer, uma coisa a mais para a gente pensar, né? Faz sentido, acho que isso vai ter impacto de estratégia de marketing das indústrias de anticoagulante. Infelizmente, uma expectativa facilitadora seria ficarmos sem a aspirina. O fato do comportamento dessas curvas aqui diria que, se formos fazer, teríamos que fazer rivaroxabana mais aspirina. Esses resultados, eles têm eles foram muito comemorados. O Brown fez uma apresentação assim muito enaltecedora. Tem um NNT aqui em torno de 60 e poucos e um NNH de 80 e poucos, quer dizer, né, um equilíbrio assim de risco-benefício quando a gente atende um pouco mais. Então, eu acho que é uma proposta, é um avanço, do ponto de vista de proposta terapêutica, com esses detalhes. Né? Passar aqui para poder avançar um pouquinho mais 2 minutinhos. Change depth. Esse foi um assunto interessante, porque nós aqui temos discutido muito, uma percepção de que utilizamos poucos, não os novos, mas os antigos novos antiplaquetários, né, Prasugrel, Ticagrelor, e é interessante assim que, do ponto de vista de estratégia, a indústria não tem mostrado mais grandes pesquisas nessa droga, dá a impressão de um abandono, pela indústria do ponto de vista assim de novas pesquisas, mais subanálise, mas nada assim muito contundente. E aqui foi interessante, o grupo holandês lá de Roterdã, com esse estudo que eles fizeram. Eles tinham uma população que usava só clopidogrel até 30 de abril de 2014. E eles compararam, a partir de 1º de maio, um esquema com mais ainda estente farmacológico e com
ticagrelor. Então, são populações que, quando a gente analisa os dados demográficos, não são muito diferentes, mas não é um estudo randomizado, né? Uma hipótese do estudo foi de não inferioridade, e essa diferença aqui, não é um prejuízo, não contrário ao uso do ticagrelor, um aumento de 50%, não é, nos desfechos de óbito, infarto, AVC ou hemorragias maiores. Então, acho que traz assim uma preocupação. É um estudo de não inferioridade. Então, aquela diferença que a gente logo assusta não permite dizer que efetivamente seja pior. É complexo do ponto de vista estatístico isso, não é? Mas, quando nós colocamos aqui o resultado, os autores, não é, ficaria como resultado inconclusivo, embora a gente tenha observado, não é, essas curvas aqui, de mortalidade, de infarto, não é? E, em especial, não é, aumentou AVC, aumentou a hemorragia. Então, não é, ficou complexo, não é, entender que a terapia antiplaquetária mais potente, com os stents mais modernos, efetivamente possa ser diferente. Tá? Vocês já viram essa foto, não é uma foto que eu acho que mostra aqui a nossa situação do Rio de Janeiro, a situação do Hospital Procardíaco, mas para ainda tem mais sentido ainda, não é, ter recebido o título, não é, com o Fernando e com o Ricardo. Só de coronária são 20 anos, não é, de trabalho, de parceria, de amizade. Não estaria aqui se não fosse pela ajuda deles esse tempo todo, não é, ajudando, não é, em tudo, não é, Roberto não faz isso, não faz aquilo, Roberto não faz, não é, ou seja, o dia a dia, não é, mas em especial, não é, me permitiu uma carreira aqui na universidade, na sociedade, não é, mas em especial, não é, um sentimento de você ter amigos que estão o tempo todo, não é, ao seu lado, cuidando de você, como sempre fizeram. Então, a todos muito obrigado, mas aos dois ainda mais obrigado por tudo. Obrigada, doutor Roberto, pela excelente apresentação. Queria ter tempo até da gente debater um pouquinho mais, que tem um assunto muito interessante, mas vamos dar sequência aqui à nossa apresentação, e se a gente conseguir um tempinho no final, a gente conversa. Então, seguindo aqui a nossa sequência, o doutor Marcelo Montera vai mostrar para a gente o que trouxe aí de novo a insuficiência cardíaca. Bom, boa tarde a todos. O Congresso tinha como tema principal cardiometabolismo. Todo ano o Congresso Europeu tem um tema principal. Esse Congresso Europeu, para a nossa instituição, isso eu vou mostrar no final, teve assim, uma reflexão muito importante, porque trouxe e agregou valor à instituição Procardíaco. Isso no final nós vamos mostrar, além do que já foi mostrado, os novos fellows dentro da instituição, aumentando a quantidade de fellows dentro do Hospital Procardíaco, vinculando a nossa instituição às instituições europeias. Isso, no final, a gente pretende mostrar. O que teve ciência cardíaca não teve nenhum grande fármaco. Então, esse é o primeiro ponto. O que teve foram revisões de grandes registros. Eu não vou falar de cardiomiopatias, eu não vou falar de genética. Houve já crescendo o número de genética para diagnóstico e prognóstico e farmacogenômica. Na área de cardiomiopatias, crescendo mesas no que tange a diagnóstico, enfatizando o diagnóstico de biologia molecular, com alguns pequenos avanços na área de tratamento. Na área de célula, não muita coisa, mostrou lá, tinha um coração, tinha em demonstração um coração feito por fazenda de tecido, mas é um coração que só aguenta uma semana, depois ele rasga. Mas isso indica que estamos no caminho. Então, na área de cardiomiopatias eu não vou abordar, nem na área de... Vou focar no tratamento da IC aguda e crônica. O que tem de beta-bloqueador, o que chama atenção foi esse estudo, que também foi um registro. Esse registro aqui, vendo a Universidade de Birman, avaliando o problema da nova classificação europeia, que pega os pacientes com a fração de ejeção entre 40% e 50%, uma vez que a grande classificação são pacientes abaixo de 50%, de 40%, como IC, com fração de ejeção reduzida, aqui é chamada mid-range, aqui é fração de ejeção preservada. A pergunta é, esse grupo aqui para onde vai, do ponto de vista terapêutico,
Porque todos os estudos focaram aqui, focaram no sentido de disfunção ventricular. Então, com essa nova classificação, foi feita uma revisão de todos os grandes estudos e colocados todos eles em conjunto, dando um total de 17 mil pacientes, colocando todos os estudos de beta-bloqueador e separando aqui embaixo, com 16 mil pacientes com uma fração de ejeção abaixo de 40, próximo a 1.000 no mid-range e 300 acima. Porque esses estudos, por que só 300? Porque estão focados na disfunção sistólica, não era para diastólica. Então, por isso o número pequeno. A pergunta é, esse grupo aqui, esquece esse grupo, porque 300 para 16 mil, obviamente que ninguém vai comparar 300 com 16 mil. O foco é saber como se comporta o mid-range. O que se viu que há benefício em dar beta-bloqueador no mid-range. Esse foi o grande ponto. Em pacientes em ritmo sinusal com redução de mortalidade. Aqui não há poder estatístico para poder, embora não mostrou benefício, o que já vem contra outros estudos na IC diastólica, mas não foi desenhado para isso. Eram estudos para essência histórica. Quando ele vai para a fibrilação atrial, havia uma revisão do New England dizendo que beta-bloqueador não servia para a fibrilação atrial. Há 3 anos atrás, o ano passado, saiu uma nova revisão apontando que beta-bloqueador traz benefício para a fibrilação atrial e não o digital aumentando a mortalidade nesses doentes, enfatizando a necessidade de focar em uso de beta e não em uso digital, porque aumentava a morte por arritmia. E aqui, mesma coisa, em pacientes com fibrilação atrial, o grupo do mid-range, ele mostrando que não aumentava a mortalidade e o maior benefício no paciente com disfunção mais avançada. Quando você vai ver melhora da fração de ejeção, há uma melhora da função ventricular, tanto em pacientes em ritmo sinusal, com fibrilação atrial, com um impacto maior nos pacientes em ritmo sinusal. Quando ele vai analisar no registro europeu a sobrevida desses pacientes, em fibrilação atrial em uso de beta-bloqueador, o que acontece com esses doentes com a sobrevida após 1 ano, que você vê que os pacientes que se mantiveram mais taquicárdicos, a sobrevida foi menor, sendo valor de corte com a frequência cardíaca abaixo de 110, mostrando nesses pacientes com e sem disfunção ventricular um benefício nesse grupo de doentes, impactando os pacientes com insuficiência cardíaca clinicamente manifesta ou não manifesta, na presença de fibrilação atrial ou sem fibrilação atrial. Muito bem. A utilização de mineralocorticoide, o que ele viu, a longo prazo ainda não conseguiu marcar um benefício numa população como um todo, mas em subanálise ele observou que os pacientes com maior disfunção ventricular e os pacientes com disfunção renal, embora aqui não houve poder estatístico de afirmação, aqui sim, naqueles com fração de ejeção abaixo de 40%, melhora da sobrevida. Com disfunção diastólica, não houve ainda uma melhora de sobrevida, tendência, mas está encostando na curva, não foi significativo para poder ainda afirmar nesse grupo o benefício real do uso do beta-bloqueador. Potássio, a importância que ele traz aqui foi também outro registro, o registro que iniciou com 378 mil pacientes, depois conseguiu localizar em 23 mil, tendo vários critérios de exclusão. O que chama atenção é essa curva aqui. Essa curva aqui é o alerta para o clínico. O paciente com potássio acima de 5 não é algo a ser considerado e tem que ser considerado de uma maneira mais extrema, principalmente acima de 5,5. Era uma faixa de 5, 5,5, era algo que já se sabia, mas há um grande estouro de mortalidade e evento cardiovascular maior, acima de 5,5 nesses doentes, ou em pacientes abaixo de 3,5. Então, essa curva aqui é uma curva que não se tinha em literatura. Então, isso aqui é interessante, traz e reenfatiza que não é inócuo da espironolactona, não é inócuo, uma vez que o somatório de espironolactona com beta-bloqueador e equibra predispõe isso aqui. Lembra que isso aqui não inclui a América do Sul. Então, não tem a dieta que nós temos, não tem a incidência de alimentos ricos em potássio que nós temos. Então, isso aqui no âmbito de uma dieta que nós não temos. Só lembrar esse pequeno aspecto. Diabetes, o que chama atenção, o diabetes ele pega cerca de 40% dos pacientes com insuficiência cardíaca, de novo, uma análise aqui na Espanha, pegando cerca de 88 mil pacientes, e aqui vendo a incidência de comorbidades. A hipertensão é campeã,
97% dos doentes a nível espanhol, FA metade dos doentes, mas diabetes pegando 40% dos doentes. O que chama atenção é que esses pacientes com várias comorbidades aqui é a predisposição a desenvolver insuficiência cardíaca. E o diabetes é um grande marcador para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então, vendo a pergunta, se eu tratar diabetes, eu conseguiria prevenir o desenvolvimento de IC, como é no caso de tratar doença valvar, ou tratar hipertensão, ou tratar doença coronariana, se teria o mesmo impacto. Esse é o racional. E o que ele mostra é exatamente isso. Pacientes com insuficiência cardíaca, com diabetes tipo 2, quando tratados, você consegue reduzir nesses doentes, também isso em registro, redução de morte cardiovascular ou hospitalização e mortalidade global nesses doentes, e que o nível da hemoglobina glicada impacta. O paciente, quanto menor a hemoglobina glicada, eu consigo reduzir mais neste doente, evento cardiovascular, morte total ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Isso gerou, então, a necessidade de estudos, isso foi uma revisão, teve várias mesas, como eu falei, o tema do congresso principal foi cardiometabolismo, do ano que vem será medicina de precisão, então imagino que vem por aí, esse ano foi cardiometabolismo, ano que vem vai ser em Munique, e aqui então veio os inibidores do SGLT2, ou glicose sódio receptor. Como todo mundo já sabe, o principal receptor que modula isso do tipo 2 é focado a nível do túbulo contornado proximal. Ela é uma incretina, ele depende do nível de glicose para poder agir mais. Então, através disso, tem vários estudos analisando o chamado grupo das glifosinas, da empaglifosina e a canaglifosina, são os dois que têm maior teste, outros estudos ainda estão em evolução. O EMPA-REG já foi publicado antes, mas ele chamou a atenção que no grupo do EMPA-REG só 8% tinham insuficiência cardíaca, ou seja, 92% dos doentes aqui eram pacientes diabéticos, com doença cardiovascular, sendo que não tendo IC. Essa que é a importante mensagem, prevenção primária de IC, e não secundária. Obrigado. Então, o que acontece? Que teve impacto, redução da morte cardiovascular desses doentes, aqui, como todo mundo já sabe desses resultados do EMPA-REG, e aí, o impacto foi a redução da IC nesses doentes. Isso motivou a pesquisa, além da redução da internação por insuficiência cardíaca, lembra, prevenção primária, o cara não tem IC, o cara previne a internação por IC, na maioria dos doentes. E também, com isso, previne a função renal. Você consegue preservar a função renal nesses pacientes. Houve a publicação e demonstração do estudo Canvas, e aqui já há um percentual maior de doença com doença cardiovascular ou alto risco de doença cardiovascular, também prevenindo reinternação por IC, resultado semelhante ao EMPA-REG, de 33% reinternação por IC nesses doentes, impactando em cardioproteção, reduzindo NT-proBNP, reduzindo troponina, de novo, em pacientes que não têm IC. Paciente do seu consultório, hipertenso, diabético, dislipidêmico, com doença coronariana, você está prevenindo IC ao tratar com um fármaco voltado para diabetes. Isso ele compara os dois estudos e vê que os resultados de cardioproteção, de hospitalização por IC, morte cardiovascular ou hospitalização por IC são semelhantes, mostrando que é um efeito de família, de fármaco-família. E a pergunta é se dá para prevenir nos pacientes que têm insuficiência cardíaca. Isso é uma pré-análise do grupo de 8%. Então, no grupo de 8%, não é um estudo dirigido para isso, já indicando que em pacientes com insuficiência cardíaca, você consegue prevenir o desenvolvimento e progressão de doença independente do diabetes, levantando a questão que seria mais um fármaco a ser testado no contexto da IC, independente de ter diabetes ou não. E aí veio uma análise de 300 mil pacientes, sabendo o benefício desse grupo de glifosinas, comparado com metformina, o benefício disso, comparando aqui, 164 mil doentes, com 1.200.000 pacientes que vinham em uso de metformina. Qual foi o impacto? Que o impacto de benefício da família glifosina foi independente da idade e do sexo.
para morte por evento, por insuficiência cardíaca, independente do fármaco que o paciente perde quando não está tomando IECA. Para morte total também foi independente do fármaco. Por morte de insuficiência cardíaca ou morte geral, a mesma coisa, demonstrando, portanto, que esse benefício transcende o benefício do controle da glicemia. E quando ele faz essa regressão, ou seja, será que o benefício dependia da redução da pressão arterial, porque reduz pressão arterial, porque reduz LDL colesterol, porque reduz LDL colesterol? Não, é independente dos efeitos metabólicos, mostrando que tem algo a mais neste fármaco que, além de redução de glicose, além de redução de peso, além de redução de pressão arterial. Então, sugerindo, além do efeito metabólico, um efeito hemodinâmico, sobre o coração, oferecendo cetona, corpo cetônico para o metabolismo mitocondrial, diminuindo pré e pós-carga, portanto, tendo efeito no metabolismo miocárdico, no controle da bomba de sódio. E ao reduzir o sódio intramiocárdico, você reduz cálcio intramiocárdico pela bomba sódio-cálcio. Com isso, talvez impacte, isso é o racional, isso vai ser testado. Esse é o racional que esse fármaco poderia ter efeitos além do efeito sobre o diabetes. Então, esses são estudos em andamento, então são perguntas que ainda não têm respostas em pacientes que têm IC, para piora da IC, independente de diabetes, pacientes que têm IC crônica ou pacientes com IC crônica no contexto de infarto. Então, isso aqui ainda é um fármaco em evolução. O uso da combinação valsartana-sacubitril, isso foi uma mesa do grupo da Pensilvânia, que trazendo que, independente, o grande medo dos pacientes hipotensos, que são fármaco hipotensor, se os pacientes hipotensos poderiam perder o benefício do entresto. E mostrou que não há diferença independente da pressão arterial. O benefício se sustenta estando hipertenso ou hipotenso ou normotenso. Houve um benefício adicional na redução de evento coronariano. Foi um novo benefício que se demonstrou. Então, houve também um outro benefício, também nesse grupo, nos pacientes diabéticos, potencializando a redução da hemoglobina glicada. Também há um benefício da melhora da qualidade de vida, também nesse grupo. Isso é o que está para vir. A conclusão ainda está limitado a pacientes de classe funcional 2 e 3. Classe funcional 1 e 4 perfez menos de 10% do estudo. Então, esses estudos é que vão responder a pergunta se eu posso dar para o meu paciente internado, se eu posso dar para o meu paciente com disfunção diastólica, se eu posso dar para o meu paciente isquêmico, se eu posso dar ou não para o meu paciente idoso. Não há resposta para isso, o estudo não responde isso. Embora tenha speakers que tentaram esticar a corda, ganharam o ovo da plateia, porque o estudo não foi focado para isso. Esses estudos estão em andamento, como foi o beta-bloqueador. O beta-bloqueador começou com um estudo e foi vendo os outros estudos subsequentes. Então, nos próximos 2 anos, todo o espectro desse fármaco vai estar respondido. Sala de emergência, finalizando, mandei isso para a Ana, mostrando o que nós fazemos aqui, baseado na diretriz europeia. E teve uma sala contemporânea, só estamos falando, tratamento intensivo dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda dentro da unidade de emergência. Que é exatamente o que nós fazemos, diagnóstico precoce, tratamento intenso e precoce, orientação pré-alta, os 4 que perfazem o pilar e revisão clínica em uma semana. Fazendo, como nós já mostramos isso aqui anteriormente, diagnóstico, risco, tratamento e alvo, fizemos baseado na diretriz europeia, 30 minutos, ver se pode morrer ou não, se não entra no diagnóstico, fluxo diagnóstico em 60 minutos, para tratar em 120, estabelece o risco para saber se pode 60% ter alta. Isso é o que nós fazemos na instituição, é checado a cada 6 horas. E aí veio a mesa. O que a mesa fala? A mesma coisa. Fala que tem que fazer o diagnóstico precoce, tratamento intenso precoce dos pacientes, para que você possa traçar um alvo pré-especificado, precoce do doente, e com isso você ter uma forma de abordagem agressiva, rápida, secar rápido, porque tempo é músculo, edema miocárdico é músculo, mostrando que iniciando furosemida em altas doses, em menos de 1 hora, você impacta nesses doentes, seguindo um workflow de tratamento igual ao nosso, que é baseado na europeia, claro,
Nós não inventamos nada, só estamos usando o que eles fazem, só reenfatizando e validando o que é feito aqui na instituição, seguindo o mesmo workflow, 60 a 120 minutos dentro da sala de emergência, tendo goals que nós usamos, aqueles goals que eu mostrei para os senhores, e quando dar alta para ele, veio a pergunta, usando os mesmos critérios que nós usamos. Critérios para definir o perfil de risco, estratificação pré-alta do doente, os trabalhos estão aqui, foi o que nós usamos, e a chamada unidade de curta permanência, o tempo de curta permanência do doente, que com segurança você consegue diminuir o tempo de permanência do paciente no hospital, dando alta com segurança para ele procurar o médico assistente dele em até uma semana com exames na mão. Essa é a recomendação. Tem o checklist que nós seguimos, isso que a instituição adotou, de novo, nós não inventamos nada, é o que a americana agora saiu essa semana, a europeia saiu também. E isso finalizando. O que nós temos, fechamos o contrato que já está com a Estação de assinar, a Estação já está no jurídico do IKDT, já passou pelo jurídico da United, estamos fechando um acordo com o IKDT, com o Dr. Schultais, já fazemos biópsia, mas para fazer com exclusividade no Rio de Janeiro, o IKDT será exclusivo no Rio de Janeiro, todo o avanço de biologia molecular que tiver lá será translado para cá. Com o Charité, ele vai assumir agora como decano, o chefe da cardiologia do Charité. Isso vai permitir a ter todos os nossos fellows ou residentes a fazerem também o seu optativo no Charité, no setor que eles escolherem. Produção científica em comum, Dr. Schultais assinando embaixo, todo o grupo, obviamente, abre a porta para a revista internacional, e a vinda anual dele ao Brasil. Todo ano, às custas do Charité, ele virá ao Brasil, ao Procardíaco, para atualização. Fomos a Corunha, ficamos 3 dias em Corunha, para fechar a questão técnica. Qual técnica? Rounds em genética clínica, toda semana terá aqui na sala com ele lá, é uma coisa fantástica, ele revê 50 casos em 1 hora, simples, idade, sexo, morreu de quê, história familiar, provável mutação genética, para começar a colocar na cabeça do clínico a importância disso, que é um processo em evolução. Curso na Espanha gratuito, as pessoas que o centro de ser, em conjunto com a direção, vai indicar desde geneticista a quem queira só ser cardiologista que entenda de genética, gratuito lá, claro que a gente tem que pagar passagem de hospedagem. Aconselhamento genético, por via Skype, para o doutor ou o doutor do lado do paciente, isso estaria também incluído no pacote. Produção conjunta e também vinda regular ao Brasil. Ou seja, eles virão todo ano ao Brasil, aqui na nossa instituição, para trazer as atualizações. Então, foi isso que nós conseguimos para a nossa instituição, com a aprovação do jurídico da United, em conjunto e em alinhamento com o Heart Center, com a autorização do nosso CEO. Obrigado a vocês. Parabéns, Marcelo, pela apresentação e pelas conquistas aqui para o Hospital Procardíaco. Vamos dar sequência a Eduardo Camanho, falando sobre arritmia. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana, obrigado, André, obrigado ao convite. É sempre um desafio falar depois do Monteiro e do Roberto, né? São duas apresentações sempre muito brilhantes. Eu vou procurar tentar ser o mais rápido possível para a gente tentar ainda ter um tempinho para discutir, pequeno que seja. Então, trazendo o que a gente pôde ver, o que foi apresentado no Congresso, a gente não teve especificamente um guideline novo, uma diretriz nova, até porque já tem uma de FA de 2016, mas alguns aspectos foram bastante discutidos e dividi aqui com os senhores. Primeira coisa que eu queria mostrar e falar sobre o EMANATE, que foi um trial que, na verdade, ele trouxe e validou o uso da pixabana pré-cardioversão. A gente já tem bem estabelecido a utilização da rivaroxabana e da dabigatrana, inclusive nas nossas diretrizes, e o EMANATE, na realidade, ele veio trazer e veio validar a utilização da apixabana. Eu não vou entrar muito em detalhes do estudo para a gente ganhar um certo tempo, mas basicamente o estudo, os doentes eram randomizados 1 para 1, com método mágico, com transesofágico, e submetidos a
cardioversão com uma dose prévia maior, um pouquinho mais alta da pixabana. Então, na realidade, os pacientes que eram randomizados para a pixabana, a cardioversão podia ser realizada até 2 horas após uma dose de 10 miligramas e reduzindo naquelas situações que a gente já conhece, de idade, creatinina sérica ou peso. E dessa maneira os resultados dele os resultados foram favoráveis, né, nos doentes que foram randomizados em 30 ou até 90 dias, mostrando realmente uma redução de AVC e de eventos embólicos nessa população. Então, dessa maneira, em conclusão, eu botei aqui só o que eu acho que é mais importante, que de fato os achados do EMANATE trouxeram e validaram o uso da pixabana como mais uma opção terapêutica pré-cardioversão, com uma dose maior para os doentes sem contraindicação, 10 miligramas antes da cardioversão. Esse é um outro trabalho também que já tinha sido, na realidade, exposto até no HRS, mas é o Castle AF, que é um trabalho na nossa área bastante importante, em que ele valida, em que ele compara a ablação por catéter versus o tratamento convencional da fibrilação atrial em pacientes com insuficiência cardíaca, que não é um assunto absolutamente novo ainda, mas que tem como racional tentar definir a efetividade, a eficácia do procedimento invasivo no que diz respeito a endpoints, né, como mortalidade e progressão da insuficiência cardíaca. Dessa maneira, os critérios de inclusão, fibrilação atrial, fração de ejeção menor ou igual a 35% e uma classe funcional maior ou igual a 2. Os indivíduos com device tinham facilitação da gente ter uma monitorização mais fiel das recidivas. Foram randomizados em 2 braços de ablação e terapia convencional. O protocolo de ablação, não vou me estender, enfim, isolamento de veia, lesões adicionais eram opcionais. E como resultados do Castle AF, a ablação por catéter da fibrilação atrial, ele teve um impacto positivo na redução da mortalidade geral, diminuição das internações por descompensação de insuficiência cardíaca, redução da hospitalização. Então, acho que traz uma colaboração importante nesses doentes com insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, em que a gente aposta no procedimento a despeito do maior desafio em termos de sobrecarga de volume, de manuseio desses doentes, mas trazendo uma colaboração bastante importante. Outro trabalho que já tinha sido publicado e que repercutiu muito no ESCA foi o Recircuit, que é um trabalho realmente importante, já publicado esse ano, e que vem a cada congresso se fala muito, que na realidade era a utilização, a não suspensão da dabigatrana nos pacientes que submetem a ablação de fibrilação atrial. Já está em diretriz brasileira, já há algum tempo já se realiza a ablação da fibrilação atrial em uso de varfarin com NR terapêutico, porque a gente sabe que diminui evento cardioembólico, evento cerebral durante o procedimento, então já está provado que é seguro, e o Recircuit ele veio mostrar também que é seguro não suspender a dabigatrana no cenário do reversor. Isso que eu acho que é importante a gente lembrar. O objetivo primário era a incidência de eventos hemorrágicos após a punção femoral até 8 semanas após o procedimento. Isso acho que é uma coisa importante. Puncionou, fez a primeira punção femoral, começou a contar. Qualquer complicação hemorrágica ou complicação embólica a partir daí, e até 8 semanas era, digamos assim, contabilizado. Então, era basicamente isso, varfarin com NR entre 2 e 3, terapêutica da dabigatrana na dose de 150. Houve uma redução de eventos hemorrágicos maiores significativa no grupo da dabigatrana em comparação ao grupo do varfarin. Isso aqui é uma coisa que eu sempre enfatizo, quando a gente vai ler a metodologia do trabalho, na realidade, aproximadamente 80% dos pacientes tomaram a última dose da dabigatrana até 8 horas, entre 4 e 8 horas. Isso aí é importante, quer dizer, fez a primeira transeptal 4 a 8 horas. O que quer dizer isso? O doente toma uma última dose às 7 horas da manhã, está fazendo a transeptal às 10, às 11, isso aí realmente é impactante, isso foi uma coisa que me chamou a atenção,
porque não é 4 horas, 4 a 8 horas da punção femoral, da punção transeptal, que a gente sabe que é no momento da punção transeptal que a gente começa a ter a complicação, o primeiro step da complicação, que é o tamponamento, é na hora da punção transeptal, é o sangramento. Então, a grande parte, 80% praticamente, foi realizada a punção transeptal até 8 horas da última tomada da bigatrana. Então, é tomar de noite e tomar de manhã e ir para a sala após ter tomado. É isso que é o trabalho. Né? E a conclusão demonstrou realmente que seria até uma estratégia melhor, mas é importante ressaltar, então, esse trabalho ele consolidou a eficácia e a segurança da ablação da fibrilação atrial em usos da bigatran, mas ressaltando, obviamente, a importância de fazer isso com o reversor, que é o vidarucizumab. Então, aqui na instituição, a gente ainda não se sente tão confortável, porque a gente não tem um reversor aqui na prateleira. Mas acho que é o caminho e de não suspender a dabigatrana nessa população. Tá? Outro trabalho, outra coisa que foi motivo, assunto que foi motivo de várias sessões, foi em relação ao ótimo, a oclusão de auriculeta, baseado na publicação também bastante recente na Heart Rhythm do Evolution, que são os resultados com o ótimo. Né? A gente sabe que nos primeiros trabalhos, o grande problema que a gente teve no primeiro trabalho que mostrou a eficácia da oclusão da auriculeta, que foi o Protect, a gente tinha uma taxa alta de complicação, e com os outros ensaios clínicos a gente foi vendo realmente uma redução de complicação relacionada ao procedimento, né? Tamponamento, ruptura cardíaca, enfim, complicações diretamente. O Evolution foi em torno de 1.000 pacientes, 1.020 pacientes, então foi um N considerável de pacientes, em que houve realmente uma redução do risco relativo e absoluto importante em relação a AVC e a evento cardioembólico. Então, o que a gente tem hoje de indicação estabelecida na diretriz europeia, a oclusão da auriculeta, ela está indicada para paciente com contraindicação a anticoagulante por sangramento. Na brasileira, a gente tem em pacientes com contraindicação ao uso do anticoagulante, mas também em pacientes com AVC isquêmico, a despeito do uso correto de anticoagulante. Então, isso aí é o que já está bem estabelecido, seja na diretriz europeia, seja na brasileira, e acho que é um assunto que está bastante em evidência e com evidências científicas cada vez mais sólidas. Em relação ao marca-passo, dá uma geral, o que a gente tem assim de novo, de importante. Em relação ao leadless, que é o marca-passo sem eletrodo, que é o nosso sonho de consumo, a gente tem uma expectativa de ano que vem ter isso disponível, mas essas expectativas sempre se atrasam, né, sempre demoram. Só para mostrar a publicação em 2015, né, dos dois tipos que a gente tem, dos dois fabricantes, né? Então as duas publicações na New England, né, com os resultados iniciais. O que chamou a atenção, especificamente no NanoStim, que é de um fabricante, foi uma taxa de complicação um pouco elevada nessa primeira publicação, 6,5%, com 1,5% de ruptura cardíaca. Né? Então, o leadless é feito por uma punção femoral, em que você coloca uma cápsula, né, ali no ventrículo direito, e ali já está o gerador, ali já está o eletrodo. Para completar um pouquinho, o NanoStim, que na realidade é da Sanjude, ele teve um recall ano passado. Né? Então foi anunciado uma depressão rápida de bateria. Então isso foi mais uma preocupação nesse cenário dessa depressão. E aí começa a discussão, o que se faz, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o eletrodo, ruim de tudo, você tem como extrair, já está bem estabelecido. O que se faz com uma cápsula no ventrículo direito? Muita gente fala assim, o ventrículo direito vai virar um cemitério, usem esse termo, um cemitério de eletrodos. Né? E a gente sabe que à medida que o tempo passa, diminui, mas mantém-se uma boa taxa de conseguir retirar esses marca-passos sem fio. Mas isso é um problema, ainda é uma coisa que a longo prazo a gente não sabe. O que a gente tem atual, o que a gente tem estabelecido, as limitações do marca-passo sem eletrodo, que são todos estudos observacionais e não randomizados, como é que a gente manuseia, como é que a gente resolve essa depressão de bateria, né? Existe realmente uma orientação a você substituir, são sheets, são introdutores grandes, e a gente só tem VVI por enquanto, a gente ainda não tem dupla câmara.
Em relação ao CDI subcutâneo, que é uma realidade cada vez mais forte, que o nosso meio, infelizmente, ainda é muito pouco utilizado, por questões N, mas isso aqui foram os ensaios clínicos todos que a gente já tem desde 2010 sobre o CDI subcutâneo. Só para ficar claro, não é a mesma coisa que um marca-passo sem eletrodo. O CDI subcutâneo é uma carcaça e um eletrodo que vem pelo subcutâneo e sobe aqui, portanto, todo um sistema de desfibrilação é extravascular, porque a gente foge da complicação, uma das mais temidas que a gente tem, que é a endocardite, né? E oclusão crônica e tudo aquilo que a gente sabe que é absolutamente terrível manusear. O que a gente tem hoje em dia, eu procurei assim, sumarizar, de indicação, ou seja, qual é a grande indicação? Pacientes jovens com uma expectativa de vida além de 10 anos, prevenção primária, mulheres grávidas, prevenção secundária. Basicamente, a gente vai excluir disso daí os pacientes que precisam de marca-passo, ou seja, se o doente tem indicação de CDI e ele tem uma doença do nódulo sinusal, ele tem algum grau de bloqueio AV, que ele precisa de estimulação, aí a gente não tem como utilizar essa metodologia. Então, hoje em dia, o que a gente percebe, que ficou muito claro no congresso, nas mesas, é que assim, se o doente não tem necessidade, que a gente chama de antibrade, de marca-passo, né, se ele precisa só de um CDI realmente e tem um ritmo intrínseco bom, um ritmo intrínseco adequado, o modo de estimulação ideal, né, em termos de desfibrilador seria o CDI subcutâneo, né? Então, obviamente, os doentes com indicação de ressincronização, aí eles são excluídos, né? Isso aqui é um outro modelo que está sendo testado, ainda não está ainda não está sendo comercializado, que não tem a carcaça, é só um eletrodo, como se fosse uma corda, né? Então, um eletrodo que pega todo o tórax, isso aqui já é como se fosse um subcutâneo sem eletrodo, né? sem gerador. Então, ele pega todo o gradil costal e aqui já está o coil de desfibrilação e o gerador embutido nele. É um outro modelo que está sendo mostrado. E a gente já tem, desde 2015, evidência em diretriz do ESC, né? Então, já é evidência 2A e 2B, já é classe 2A e 2B, com nível de evidência C e B, para pacientes com indicação do CDI, em que ressincronização ou terapia anti-TAC ou terapia anti-BRAD não é necessário, tá certo? Ou em pacientes jovens, sem necessidade de estimulação cardíaca. Então, eu acho que se o doente não tiver uma contraindicação, não tiver uma indicação formal de estimular, né, ou seja só um backup de choque, eu não tenho dúvida que o CDI subcutâneo talvez seja a melhor opção atualmente, pelo fato de a gente não lidar com problema de oclusão crônica, de endocardite e tudo que a gente sabe que é um desafio enorme. Isso aqui foi só um registro de mundo real, depois mostrando que, na verdade, 1.600 pacientes, a maioria eram pacientes jovens, dialíticos, né, então é um grupo grande, pacientes dialíticos que têm diátese hemorrágica, então também foi um grupo bastante estudado. O futuro, eu acho que o futuro tem muita coisa, né? Seria a estimulação ventricular esquerda, a ressincronização por leadless, por eletrodos implantados no endocárdio, a união dessas duas tecnologias, mostrar dois trabalhos que eu acho que são relevantes. Primeiro, é a estimulação do RIS, que é uma coisa que vem ganhando muita força, né? A gente implantar o eletrodo, fazer uma estimulação pariciana, a gente pensa que isso numa população de insuficiência cardíaca é uma coisa muito promissora, a gente não lida com o problema da insuficiência tricúspide, então esse aqui é um trabalho, obviamente, de um centro, mas um N razoável, quase 350 pacientes, com uma taxa de sucesso e de manutenção da estimulação prolongada boa. Outro trabalho foi o Right Pace Study, que mostrou, e a gente já sabe, que por mais que se discuta, bota o eletrodo do ventrículo direito na ponta, no trato de saída, no septo, na verdade, todo mundo acaba dizendo que o ideal seja colocar na região septal alta, mas não há nenhuma evidência de diferença entre isso. A grande justificativa para se implantar um eletrodo no septo é na hora de extrair, que fica mais fácil, menos risco de perfurar. Mas em termos clínicos de evidência científica não há diferença. Outra coisa que foi muito falado foi o CDI, me faltou a palavra,
O colete, né? O colete que a gente sabe, especialmente, isso tiveram algumas exceções, no pós-infarto, né? Com insuficiência cardíaca, alto risco de morte súbita. Então, se falou muito, a gente também já tem recomendação, não temos experiência no Brasil, gostaríamos de ter, mas como classe 2B, para esses pacientes, por exemplo, no pós-infarto com disfunção ventricular, paciente se recuperando de miocardite, alguma causa reversível de disfunção ventricular, em que momentaneamente ele esteja num grupo de risco aumentado para a morte súbita. E por fim o DENIS, que foi um trabalho que foi muito falado pela grande repercussão que ele trouxe, que é o trabalho que veio um trabalho norueguês, dinamarquês, desculpa, que veio falar da prevenção primária em cardiomiopatia dilatada não isquêmica, pacientes com disfunção grave, menor ou igual a 35% e não isquêmicos. O endpoint primário é mortalidade total, secundário mortalidade cardíaca e mortalidade cardiovascular. E o DENIS, então, não mostrou benefício, ou seja, o doente com cardiomiopatia dilatada idiopática e prevenção primária de morte súbita e disfunção grave, não havia benefício em termos de mortalidade geral, mas havia benefício em termos de mortalidade cardíaca. Então, não reduziu a mortalidade geral, mas reduziu em torno de 50% a morte súbita cardíaca dessa população. E também fazendo uma ressalva para a idade, ou seja, pacientes mais jovens, abaixo de 68 anos, tinham benefício, pacientes mais idosos não tinham. Então, o DENIS ele chegou afirmando que não há benefício da profilaxia primária em não isquêmicos com desfibrilador. A gente hoje em dia tem classe 1B, as evidências são bastante contundentes, mas a verdade quando a gente faz uma análise ou procura ser criterioso na nossa análise, a verdade é que todas essas análises que colocaram CDI como classe 1B, 1C, eles nunca tiveram um estudo especificamente, foram sempre resultados, foram sempre subestudos, subanálises, subgrupos de alguns estudos. Então essa é a crítica que se faz, não ao DENIS, mas à profilaxia primária. Então, assim, para finalizar, eu acho que hoje em dia profilaxia primária de morte súbita em qualquer contexto tem sido um motivo de grande discussão no meio. O DENIS foi um ensaio clínico bem conduzido, com tempo de acompanhamento longo, 67 meses, mas algumas coisas atípicas. 60% dos pacientes tinham um ressincronizador, que não é comum da gente encontrar na nossa prática diária nesses dilatados idiopáticos. Ele reduziu 50% da morte súbita cardíaca, mas apesar disso, isso não impactou na mortalidade geral, e apesar de ter reduzido de uma forma substancial a morte súbita, apenas de 11% a 17% dos pacientes tiveram alguma terapia, fosse um ATP, fosse um choque para reverter uma arritmia. Então, assim, o que a gente entende que o DENIS não é uma coisa definitiva, mas mereça ser escutado, e a comunidade científica aguarda novos ensaios para definir com precisão o papel, e não só no não isquêmico, por isso que eu falei que a profilaxia primária é uma coisa que está sendo revisitada, que é um termo da atualidade. Estão se revisitando e agora está se começando esse novo ensaio com Hendrix da Alemanha à frente, que é o Research SCD, que é o mesmo desenho do DENIS, só que nos isquêmicos, para tentar revalidar e rever, porque os estudos já são um pouco antigos, MATE 2 já são antigos, reavaliar e rediscutir o papel da profilaxia secundária nos isquêmicos. Senhores, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Camanho. Excelente aqui pela qualidade das nossas palestras e pela quantidade de assuntos. A gente ficaria aqui até o final da tarde. A gente está bem em cima do tempo. Antes de fazer uma pergunta breve para os nossos debatedores, eu queria só aproveitar o gancho do Dr. Roberto, que falou sobre a troponina de alta sensibilidade, e só trazer uma novidade aqui para vocês, enfim, atualizá-los de programação nossa. A gente já vem olhando há algum tempo a troponina de alta sensibilidade, não incorporamos ainda aqui na emergência do hospital, apesar de ter quase todas as emergências do Rio de Janeiro já incorporadas. Uma preocupação que a gente tem é no como a gente vai usar, como ela vai ser interpretada aqui na instituição e o que ela vai trazer para a gente de impacto na nossa utilização. Então, por conta disso, fizemos um estudo, que foi até motivo da minha tese de mestrado, da utilização, do entendimento de como que essa troponina se comportaria aqui na instituição. Tive a ajuda de muitos colegas da emergência, muitos residentes acadêmicos que possibilitaram que isso acontecesse, do apoio do Bruce também no laboratório, foi fundamental. E nós, na verdade,
utilizamos a nossa população, trouxemos o protocolo europeu desse rollout precoce para a nossa população, para saber o que acontece. Sabendo que a nossa população é uma população diferente, é uma população com uma carga de doença maior e uma população mais idosa quando a gente compara com a população dos outros estudos. E a gente observou realmente um resultado um pouco diferente do que apresentado por eles, né? O nosso poder de discriminação de doença, ou do rule-out, ou do descarte da doença, foi um pouco menor do que o deles. Talvez pelo um N pequeno que a gente fez. Então a ideia é realmente trazer essa enzima à luz de todos os estudos que já vêm sendo apresentados e para a gente conseguir um N um pouco maior, para a gente poder realmente validá-la aqui na nossa população. Doutor Fernando, queria que o senhor pudesse contribuir a gente de alguma forma sobre... acho que já está chegando o microfone. Sobre o que o senhor julga de importante, de impacto nessa atualização do infarto com supra para a gente, o que realmente vai trazer aqui de mudança na nossa prática clínica aqui na instituição. Obrigado, Ana. O Congresso, realmente, como os colegas já apresentaram os resumos, na área do infarto, eu acho que o Roberto falou muito bem, a questão do BRD como critério eletrocardiográfico, que é uma coisa que não se falava, para indicar reperfusão mecânica, ou pelo menos para indicar a coronariografia de emergência, quando houver naturalmente sintomas de infarto agudo associados, claramente. E o BRD, diferente do BRE, ele tem outros sinais eletrocardiográficos que nos ajudam bastante nessa diferenciação. Essa questão do LDL, cada vez ressurgiu esse tema do quanto menor, melhor, para prevenção secundária, junto agora com o PCSK9, inibidor de PCSK9, o evolucumab e outros. Outra questão que eu acho relevante é a do oxigênio. O oxigênio realmente era uma prática muito usada até pouco, e para pacientes normoxêmicos ela está formalmente contraindicada. Para os pacientes instáveis, não, com choque ou pós-parada cardíaca deve ser usado, outros, ou com saturação menor que 90%. O assunto que sempre se fala, que é extensão de terapia, de dupla terapia antiplaquetária, isso é interessante, foi estudado em alguns ensaios, o Pegasus é um exemplo, e no paciente com alto risco trombótico, ela pode ser usada e tem evidências nesses estudos. Existem pacientes que eu acho que tem que usar a terapia antitrombótica o resto da vida. Tem um paciente agora na coronária que fez uma revascularização percutânea de tronco, DEA proximal, CC proximal, CD, enfim, com uma anatomia extremamente complexa. Esse provavelmente vai ficar com dupla anticoagulação para o resto da vida, salvo se houver contraindicações no meio caminho formais. Uma breve palavra sobre o COMPASS, né, esse estudo de paciente com doença coronariana estável, vasculopatia periférica de rivaroxabana. Só lembrando que a idade média desses pacientes da inclusão foi muito menor do que aquela que foi 69 anos. É menor do que a média, muito menor que a média dos nossos pacientes. Então tem muito cuidado com acrescentar um anticoagulante no topo de terapia antiplaquetária em paciente idoso, com comorbidades, etc. O Marcelo falou várias coisas importantes, dentre elas eu pensaria a questão dessa fração de injeção intermediária, que eu acho que é um campo de estudo bastante interessante. Outro aspecto interessante que eu assisti lá foram esses fármacos, novos fármacos redutores de potássio, que podem contribuir nesses pacientes de ciência cardíaca e hiperpotassemia. Na arritmia, eu falei rapidamente o Emanate sobre a questão do apixabana. Teve um subgrupo com o Duda, naturalmente, comentaria isso também, que é uma dose de ataque, que foi feita de 10 miligramas, permitindo a cardioversão em 2 horas. Isso. Uma estratégia muito rápida, né, para a gente poder tratar esses pacientes, ao invés de a gente usar heparina ou até o próprio Clexane, até conseguir a meia-vida dele estar ok, para a gente ter uma segurança maior. Isso traz até uma vontade realmente de a gente começar a usar logo e em 2 horas a gente poder, claro que com o eco transesofágico, poder estar conseguindo fazer a cardioversão e até possivelmente liberando esse paciente de uma sala de emergência ou de um hospital. Como é que você vê, Ricardo, essa estratégia tão rápida em termos de cardioversão e anticoagulação? Isso a gente já tinha visto com os outros anticoagulantes novos, né? O grande problema desses ensaios, inclusive o Emanate, é que o N desses estudos, o poder de discriminação ele é muito baixo.
o calculado de paciente no Emanate para que esse desfecho fosse de fato verdadeiro, seriam mais de 40 mil pacientes, o que inviabilizaria a realização do estudo. Mas eu acho que extrapolando para a prática clínica, e o que a gente já faz com as outras drogas antigas, eu acho que é uma questão de tempo a gente incorporar não só a Pixaban, mas quaisquer outros novos anticoagulantes. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Voltando no assunto de insuficiência cardíaca especificamente, que o Marcelo falou, eu acho que 2 pontos eu acho fundamentais, que é a questão do mito de que beta-bloqueador faz mal, né, sobretudo no paciente com fibrilação atrial. Acho que saíram inúmeras apresentações reforçando o benefício da redução da frequência cardíaca, seja em ritmo sinusal ou em fibrilação atrial. Então, isso de fato é uma coisa que foi muito batida. E em relação ao tratamento do diabetes, né, o Marcelo mostrou o estudo da empagliflozina e da canagliflozina, né? Eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso ainda na prescrição, porque o que a gente encontrou de resultado positivo com a EMPA, com a cana, apesar de ter sido reproduzido em termos de desfechos cardiovasculares, a gente tem aumento de amputações de pé, de dedo. Isso saiu, um alerta muito importante do FDA falando sobre essa questão. Então, eu acho que a gente deve esperar os novos estudos que o Marcelo já apontou, o Impero, sobretudo, que é com a empagliflozina, para ver se, de fato, a gente pode estender as indicações no cenário de pacientes com insuficiência cardíaca, né? Essa abordagem de diurético em sala de emergência é uma coisa já relativamente antiga, que o Marcelo ressuscitou aqui na sala de emergência, e isso foi bastante falado também. E um outro aspecto muito discutido foi o uso do sacubitril com valsartan, né? Cada vez mais vai haver uma tendência de uma migração, sobretudo em pacientes de classe funcional 2 e 3, para essa estratégia de uma droga com uma redução maior de mortalidade. Acho que, em linhas gerais, seria isso. Excelente. Gente, a gente está realmente já passando aqui 5 minutos, mesmo o André estando fora, ele puxa minha orelha lá de longe se a gente atrasar muito mais. Eu agradeço muito a presença de todos.